Fala galera, começando aqui mais um Papo Animal, o canal aqui, o podcast, onde você vai ter 100% da realidade do que é marketing, do que é branding, do que é empresa, do que é empreender. E hoje, Evelyn, a gente tá com uns convidados absurdos, né? Pesado hoje, convidados hoje estão em alta qualidade. Tá tenso demais, cara. Ó, empreendedores raízes, que é o que eu curto mesmo. Então, a gente vai começar, eu vou me apresentar, sou o André Rodrigues. Tenho 15 anos de especialização em marketing, agência Arthur e Vidal, sou o CEO. A Evelyn, apresente-se, Evelyn. Olá, gente, eu sou a Evelyn, brincadeira, eu sou a Evelyn, sou aqui esposa do digníssimo André, Muito bem, isso é importante lembrar. mas brincadeiras à parte, fico à frente aqui da parte de redes sociais, dando treinamentos, posicionamento pro pessoal, mas hoje a gente não quer falar muito da gente, né, a gente quer falar desses convidados que estão aqui. Quem que é, Evelyn? Posso apresentar eles? Pode, mas deixa que eles se apresentem, porque eles têm. Vou fazer só um resumo bonito aqui. Ah, então tá, você preparou? Então vai. Vamos lá. Então hoje nós estamos com um casal que eu tenho uma honra, assim, eu falo que eu sou fã da história dessa mulher, dele então, que é cheio das graças, conhecido como o Coelhão. Estamos aqui hoje com a Lourdes e com o Luiz. Ele só tem 36 anos, da corretora Lar Corretora, e a gente quis trazer esse casal aqui. Ele conhecido ali como o Coelhão, cheio de brincadeira, cheio de inovação, cheio de energia. E a Lourdes, que é o coração, a gestão, que a gente estava falando isso lá ali fora, a alma da empresa, acho que o Luiz pode dizer isso, mas eu quero passar a palavra para eles. Então, com vocês hoje, nós estamos com a Lourdes e com o Luiz da Lar Corretora, esse casalzão aqui. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter vindo lá de longe até Jundiaí para gravar Mas esse podcast com a gente. tudo é perto quando tem um propósito, né? Se tornou perto indo pra cá. Mas assim, primeiro agradeço vocês dois por dar esse momento especial de vocês também, pra gente falar um pouco, da nossa vida, da nossa corretora e também, se puder, por uma sementinha daqueles que começaram Verdade. a empreender, querer ser um corretor. Nós temos muito esse viés, né, de sempre ajudar, que sirva também por uma sementinha, de repente, ou vou pegar nesse ponto ou naquele. Estamos à disposição também, quiser trocar uma ideia é só ligar, tá bom? E dizendo o que você falou, você é a esposa do André, eu vou fazer diferente, eu sou um escravo da Viu, gente, porque ele é o brincalhão aqui? Coelhão, coelhão. E aí com todo o respeito, são 37 anos de casamento e 36 de empresa, que é um outro capítulo que um dia as pessoas nos perguntam: "Como vocês conseguem?". É só ser assim, 98% ela tem razão e os outros 2% eu estou errado. Totalmente presente neste canal. Não, mas é sobre isso mesmo. A gente vai conversar exatamente sobre esse ponto, É. né? Eu queria até, já que você introduziu essa. Calma, deixa a Lourdes se defender que Ah, me desculpa. pessoal. Mas não tem defesa, só tem Não. está certo. Fala um pouco pra gente, Lourdes. Quem é você? Eu sou Lourdes Morales, com muito orgulho, né? Esse sobrenome tem uma história, que eu me apaixonei por esse sobrenome depois. Na hora que eu adquiri, eu não gostei. Ah, Aí, mulheres de plantão. Na minha época, não tinha muitas opções, né? Ou eu incluía todo, que é composto o sobrenome dele, e o meu também era composto. Ou eu incluía, ou eu tirava o meu. E aí eu saí de lá sem braço, meio mal-humorada, cartório, mas fiquei feliz depois. Eu amo esse sobrenome. Embora a minha descendência é indígena, portuguesa, mas e o dele é italiano, espanhol, mas eu amo esse sobrenome. é bonito. Sou apaixonada pelo Morales, então com Lourdes Morales. E é verdade que você é a alma e o coração daquela empresa? Olha, ele me enaltece sempre, reconhece coisas em mim que eu mesma não reconheço. Isso é bom, porque ele me faz enxergar algumas habilidades ou outras que eu acabo desenvolvendo. E eu acho assim, ele vê isso em mim e eu vejo nele o complemento. E a gente se complementa, ele é inovador, ele é criativo, ele é ousado, ele é muito de espontaneidade, como é que a gente diz? Improviso, né. Eu não, eu sou de planejamento, eu sou pé no chão, eu sou realista. Então assim,
um complementa o outro. Eu achava que eu não precisava de uma pessoa bem-humorada, mas é aquilo, é igual no consórcio, né, você não sabe você acha que você sabe o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. Exatamente. Então Deus faz, Deus une. É isso. Verdade. Mas a gente vai começar agora, pode vir com a sua pergunta. Cara, eu já queria saber, assim, como e por que surgiu a LAR? Assim, por que vocês pensaram em ir pra esse caminho, assim? Você responde aí. Como começou, né, eu trabalhava há 38 anos atrás, eu trabalhava numa gráfica chamada Lastri, que era o maior parque gráfico da América Latina. E o meu tio, naquele momento, ele falou: "Eu preciso montar uma corretora cativa". Corretora cativa de seguros é aquela que só é montada para fazer a entrega dos seus bens. Por isso que se fala cativo. Você imagina quantos bens tinha essa gráfica, né. E aí ele montou a corretora e eu, como era o sobrinho, trabalhava em outro departamento lá. Ele falou: "Olha, você quer vir aprender essa nova arte aí", né, não era artes gráficas, era arte, né, empreender na área de seguros. E realmente seguros é maravilhoso, mas requer estudo também, como tudo. Sim. E aí eu falei: "Tá bom", né. E aí entramos lá, eu entrei com 1% da sociedade, mas a mão de obra minha, e começamos a trabalhar. Resumindo, a empresa passou por várias transformações, chegou um momento, que não era mais devido ter uma corretora lá, por motivos financeiros e outros. E eu peguei essa corretora e falei: "Então eu vou continuar tocando". Gente, foi duro. E já não tinha mais um dinheirinho que vinha da gráfica, era eu, e aí que se torna um empreendedor. Verdade. Muitas vezes, é verdade, você entra e fala: "Como eu consegui fazer isso?". Tem vezes não dá para você ficar pensando. Minha filha mesmo falou ontem: "Pai, como você conseguiu fazer isso, cuidar dos filhos?". Eu falei: "Ó filha, só vai, Só só fazendo. vai com amor, vai com determinação". Aí não tem. E o que que é amor, determinação? É gostar daquilo que você faz, esse é princípio básico. É. E entender daquilo, porque muita eu vou", não, você tem que ler, estudar. Hoje eu sei que está difícil, todo mundo quer sentar na janelinha, mas antes da janelinha você tem que ir lá atrás, abrir, dar licença e vai Plantando uma semente. suportando, coisas do dia a dia. E é o que aconteceu. Aí comecei com a corretora, aí tirei o laço e pus LAR. Por que LAR? Que foi um contador muito amigo nosso até hoje, ele tinha Lourdes e Luiz, então era um L. A de Ada, que é o nome da minha mãe, e a primeira filha que nasceu, que era a Rafaela, ficou Lar. E no começo nós ficamos em casa, então tinha tudo a ver. Mas ao mesmo que tudo, nós já eram com esse logo que foi lindo, maravilhoso, está sendo chamado a atenção, que foi por vocês. Ser um É uma outra história aqui. E o lar, casa, residência, traz tranquilidade, conforto, Família, então foi segurança. ali e foi esse trabalho que eu comecei a fazer com os amigos. E como foi? No começo é muito difícil, gente, tudo é difícil. Então eu comecei tem várias formas de você atuar como corretor de seguros. Naquele momento eu comecei assim: "Vou resolver o problema", até hoje, viu. Ou seja, você tem um sinistro, o que é um sinistro? Uma batida de veículo, para facilitar. E antigamente era difícil, não era uma tabela FIP que pagava. A companhia fazia uma pesquisa muito rápida e dessa pesquisa te indenizava. Vamos supor, você tem um carro semi-zero e ela cotou um carro parecido com o seu, só que com os pneus usados, o seu era pneu novo. Então há diferença de preço. Sim. E aí tinha muitas divergências entre o segurado e a companhia. É aí que entra o corretor no meio. E, graças a Deus, eu comecei a entender isso. Então, o que que eu fazia? Falei: "Vem cá, quer que eu te ajude?". Eu não era o corretor, ajudava isso como fazer, eu cotava, fazia tudo aquilo, ligava, tal, e dava satisfação, porque o seguro é para repor o bem, não é para ter, vantagem. E aí eu chegava nesse número, essa equação: legal, quanto é o seu serviço?". "Não é nada, porque o corretor recebe a comissão". "Você não vai comprar um outro veículo? Faça seguro comigo agora". E assim foi se perpetuando. A entrega humanizada, que a gente fala muito da humanização, é essa. E até hoje continua assim, na Lar Uhum. Corretora. Então foi esse o crescimento que nós tivemos. Pô,
Pô, mas e a Lourdes quando entrou isso? Depois de um ano, desesperado, né, na época, gente, o computador estava chegando, eu sempre adorei informática. Vejam bem, adorei, mexer não. E aí todas as planilhas, graças a Deus, é tudo na mão, você anota, o seu vencimento é dia 30 do ano que vem, um caderninho, tá. Nossa, aquelas fichas assim. Nem ficha não tinha. Aqueles Não, era no papel, num caderno. Meu Nossa, Deus. Aí que começou aquela aí a Luz trabalhava numa empresa, aí, saiu, falou: "E aí, o que que eu faço? Vamos, vem comigo, pelo amor de me ajuda, help, socorro". mas vocês estavam já junto? Casados, mas ela Estavam casados. trabalhava numa empresa chamada DigiRede, Tá. que era de informática, né, ela tinha todo um sistema gerencial já, que o chefe dela era um alemão, né, então você imagina, já desde aquela época e ela veio para a corretora, eu sempre sou brincalhão e tal, mas eu gosto muito das coisas certinha. Sim. Gostar é uma coisa, fazer é outra. Então, você sabe não tenha dúvida. Então, como que é água e sal, quando se junta vira um bolo, é mais ou menos o que aconteceu. E foi um bolo muito grande, que nós estamos desfrutando até hoje desse bolo, né. E que é o que que é? Juntou nós 2, ela entrou, com toda a técnica dela para colocar, essas Casa no fichas, lugar, né? meia torta, sabe, Orelha. oreta, e aí, nossa, na época compramos um Itautec. Antes de pegar a máquina de escrever com corretivo. Eu só tô continuando. Ó, vocês que estão começando agora, vocês sentem para aprender. Itautec foi. Aí começou a jogar lá, tal, as planilhas daquele jeito e a gente foi indo. Mas, então, vou passar a palavra, senão não vou ficar falando o dia inteiro, mas então, gostaria dessa dica aí. Gente, põe amor no que você faz. Calma, respira, não queira falar: "Amanhã eu quero ganhar X milhões", não é assim que funciona. É. Eu sei que tem, muitos, Guru, palestrantes, gurus internet. por aí, e não quero citar nome, e fala: "É, vai lá, pega um banho frio, pega não sei o quê". Acorda às 5 horas da Frio manhã. quando dá 5 horas é pra ralar mesmo. Aqui a gente tem uma parada que a gente não tem esse negócio de É, citar nome você não. pode. Aqui Não nós temos dedo. necessário. É que nem essa parte do banho frio que você tá falando, você tá falando do Pablo Marçal. Mas é um monte, ele começou a falar o outro, e Você de manhã, 4 Agora horas. E assim, entendi Cadê o papo. cadê meu frango? Agora eu entendi mas o papo animal. É. Entendeu, não é André? assim, quem sou eu para criticar ou não? Eu só acho que você tem que seguir o seu caminho. O meu caminho, não é o caminho nem certo e nem errado, é o caminho que eu e a Lourdes vencemos. E foi com muito sacrifício, como ele fala também, muitas coisas. Mas tem algumas coisas que o pequeno empresário, ele tem que saber que ele tem que ter amor ao que ele vai fazer. E não adianta. Nada, vou olhar até para nada do mundo. Pega o microfone pra você falar assim. Opa, nada do mundo vai fazer você ficar melhor do que um bom trabalho e acordar cedo. E ser persistente. Todo dia nós levantamos. Você vê, antes a gente começou a atender 4, 5 ligações, problemas da seguradora. Eu vou chorar, eu vou resolver o problema da seguradora. Não é o meu problema, é da seguradora. E vou resolver. Boa, já resolvi. E é assim que nós trabalhamos. É assim, quando você for dormir, você é empresário, negão, não é tudo aquilo que você vai chegar às 6 horas da tarde e vai dormir e vai acordar às 8. Não, tem hora que você rala. Tem hora não, a maioria dela Você tá tomando banho e É. falando, nossa, aquilo ali Mas pro assim, cliente. Um detalhe também, ou então tem que ralar 24 horas, tem que trabalhar 365 dias. Não! Você tem que ter férias. E você quando começar, não sei se nós estamos falando de empreendedorismo, Não, mas de eu acho tudo que esse aqui. É isso aí, pode ir à vontade. não abro mão das minhas férias. Muitas vezes acontece, o cara ligou, morreu, eu trabalho com morte, incêndio, a semana pegou fogo na empresa, eu largo tudo e vou, nós somos mandados em moto, eu voltei, joguei uma água no corpo, quase eu fui de cueca lá dentro. Caraca. E vou! Esse é amor. Então é isso, amor, trabalho e se divirta sobre isso. É isso, precisa ter férias. Precisa pegar 30 dias também, né? Pega uma semana, depois pega outra. Por quê? Com as férias, traz o que para você? Um pensamento mais leve. E não é só para você, é para ajudar o cliente final. Verdade. Então você tem que estar bem para ajudar o cliente final. Isso aí, senão eu não vou falar muito.
Fala você, Lu. Complemente, Lu. Eu vou só dar uma complementaria. Eu costumo ser prolixa, mas vou tentar Não, vambora, complementar vambora. mesmo. É assim, tudo que o Luiz falou, eu assino embaixo, é bem isso mesmo. Desculpa, comecei bem então, pessoal. Eu só acrescentaria assim, não começamos tirando férias de 30 dias. Isso que eu ia perguntar sobre isso, Não exatamente. começamos. Então foi assim, teve início dos primeiros 2, 3 anos da corretora que, para estar com as crianças, das férias das crianças que tem, né, dezembro e junho, a gente mesclava. Teve uma vez que ele foi uma semana ficar na nossa casinha da praia com as crianças e eu fiquei em São Paulo com a equipe que Quem tem que fazer esse sacrifício. mas a gente revezou. Porque a equipe estava montando, ele estava com 3 ou 4 ali, eu não podia deixar desfalcada, ainda precisava de uma gestão, de uma liderança ali, que eu também estava em formação, né, estava aplicando o que eu aprendi, que eu amo, que é na faculdade de administração, mas estava ainda ali implantando, ainda me sentia necessária ali. Sim. E ele ficou uma semana lá, depois ele voltou, ficou uma semana e eu fiquei uma semana lá. Então as crianças acabaram tirando 15 dias e nós cada um uma semana. A primeiras férias, os 2 juntos, desse foi uma semana. Aí no outro ano aumentamos para 15 dias. Hoje a gente já consegue tirar 15, 18, 20 dias juntos, porque a gente montou uma equipe. Ainda não está no nosso desejo a equipe, que além de ter equipe, você tem que ter ela autogerenciável. Isso não é fácil, é um desafio grandioso. Quando você monta, cai um tijolinho. Quando você monta, sai outro tijolinho. É. E às vezes Mas acho que é uma construção contínua, é né? contínuo e é normal, porque às vezes essa pessoa voa, eu até ajudo ela a construir a vida dela, também normal. E a gente busca outro, e assim vai. Mas isso é legal saber que começando do zero tem esse muro a construir, ponte a construir, é uma construção, como você disse, então é lento, é devagar. No meio do ano, nas férias do meio do ano, a gente tirava um dia. As meninas falavam: "Mãe, eu tenho um mês de férias", assim, "Papai vai dar um dia para vocês e eu vou dar um dia". Então ele ia no Play Center, no Hopi Hari, com elas um dia, com 2 Neosaldina no bolso. Verdade. Mas era uma loucura, porque eu não tenho, ele sobe de todas as ruas tremem. Aí sobe, como chama aquele loucura que vai lá em cima? Montanha-russa. E tinha um pior que a montanha-russa, eu queria ir lá, parecia que você ia sair. Falei: "Vocês querem ir?" Tá. Aí É o bumerangue esse aí. é uma loucura. Aí saía tremendo, eu falei: "Tá, agora vamos pra outro". "Não, vamos de novo". Eu falei: "Vocês são loucos". Nós saímos, elas descem do brinquedo Meu Deus do céu. com náusea, mas vamos de novo? Ó. Eu acreditava nisso aqui, comprando, vamos de novo. Não, mas isso é o quê? Elas tinham o quê? Quantos anos? 12. Então vai mesmo. E eu pegava o meu dia e falava assim: "Acho que ele vai para o shopping, um cinema, uma pipoca, né, comer fora". Coisa mais tranquila, né? Sabe o que elas queriam? 25 de março. Ele passava um dia na 25 de março. Meu Deus, só pra bugiganga. Aquele dia era as férias dela. E eu já como é um crescimento, né, vocês estão assistindo, nada é fácil, né, você, vai formar, a sua empresa ou vai formar uma família, né, que tudo isso é uma construção, como você falou, de Sim. tijolinho para tijolinho. Eu gravo isso porque é gozado, é a vida, né. O nosso filho mais novo falou assim: "Poxa, um tempo atrás, antes de se ele casar e tudo, nós sempre prevalecemos, cada um vai seguir o seu caminho, mas eu não abro mão da proteção preventiva, porque é a hora que você deita e dorme". O que que é a proteção preventiva? Na nossa conceito de família, ter um plano de saúde, Uhum. ter uma previdência. Quando elas nasceram, aí é muito, não era R$ 50. Eu lembro desse número, para cada uma R$ 50. Hoje a companhia pede tá no mínimo 100, 150, mas era 50 que eu podia. Então, depositava. Tinha o plano de saúde da mãe dela, da minha. Muitas vezes a gente deixou o nosso plano quase que depois de 3 parcelas do seguro-saúde, ele cancela. Eu deixava 2, pagava o dela e o dele, a gente fazia todo esse É uma Uma sabe a varia. famosa história, a fam você vende o almoço, a vida do empreendedor. passa isso. Sim. Mas o que traz essa proteção preventiva, não só de saúde, mas financeira, são isso. Porque na hora que você cai, que Deus me livre, você cai no hospital, você arrebenta e você vai fazer de tudo. Ou pela tua mãe, ou pelo teu pai, ou pelo teu cônjuge, ou pela tua filha. Sim. Você vai rasgar, você vai dar o braço. É verdade. E aí você arrebenta, você que está
começando, por isso que é importante, vou montar o que eu tenho que ter no mínimo para que a eventualidade Não de pega. algum problema tem. Isso não serve para o seu carro, eu quero comprar um carrinho novo, tal. Você tem uma proteção se acontecer alguma coisa? Ah, mas se vire, não é assim que funciona. Então esses detalhes são importantíssimos para que lá na frente você tenha esse caixa fechado com você mesmo, né. Não entendi o ponto aqui que o Luiz está trazendo. Ele está trazendo o que antecede o sucesso do empreendedor. É a segurança, é você se prevenir no que pode acontecer. Trazendo uma conexão com aquilo que você falou de sentar na janela, eu acredito que esse tipo de situação seria a hora que você está comprando o ticket. É isso. Sabe? Você está comprando o ticket para entrar no avião, para poder ir andando. Então eu acredito que seja isso, porque você só vai sentar na janela se você comprar o ticket antes. É isso mesmo. Se vê isso, pessoas que crescem empiricamente, esquece desses detalhes. Eu sei que talvez em algum momento aqui então você vai perguntar sobre cases, mas nós temos tantos que dá para escrever um livro. Então eu vou falar um agora. Ela Já já traz. se prometeu um livro. Já atrás. Tá, aí é o que o Luiz falou, querer, né, e fazer, gostar e fazer, né. Por exemplo, nós temos um case que o segurado tinha patrimônio e não se importou pelo seguro de saúde, fazia outros do carro, tá, mas ele não fazia. E quando a esposa dele entrou em coma, ele: "Tá bom, vou vender o carro", vendeu. "Vou vender a fazenda, a produtora, leite, queijo", vendeu. A esposa em coma no hospital. Ele perdeu todo o patrimônio dele, até a casa, a empresa, ele era um contador. Não sei o que ele é hoje, não sei o que ele foi fazer, mas ele perdeu todo o patrimônio dele, porque ele amava a esposa, Ó, queria a esposa bem e deu tudo que ele tinha construído para cuidar dela internada. Então, gente, é sobre isso, é crescer não empiricamente, crescer com esses tijolinhos bem sedimentados mesmo, com cimento, devagarzinho, vendendo almoço, comer janta, fazendo esse ticket, tudo bonitinho, passo a passo. E só para fechar o que eu ia complementar do Luiz, ele usou muito a palavra amor, amor. É isso mesmo, é amor. Eu traduzo de uma outra forma, quando a gente gosta de pessoas, tá. gosta do que faz, quer ajudar pessoas, que é o nosso princípio, o nosso valor, que foi a formação da nossa carteira, ajudando no sinistro, no qual a gente não ia ganhar nada naquele momento, orientando, dando todo o nosso amor para ajudar aquela pessoa, que a gente gosta de pessoa, para no futuro vir um fruto. Então, semente, fruto. Então, isso eu chamo de propósito. Quando você tem Falei disso propósito hoje com o pessoal. e faz as coisas intencional, tem gente que acha que intencional, eu falei até isso ontem num feedback, que intencional é pejorativo, não, intencional é bom, é Claro. propósito com direção. Entendi. Então quando você tem propósito, é bem assim, você dá o primeiro passo e Deus põe o chão. Então tudo flui, tudo se constrói sedimentado, sem ser empiricamente, tudo vem, quando você faz o bem vem, o bem conhece o remetente, é todo esse ciclo. É uma plantação, É né? todo esse processo do bem, né, do bom. Então Deus foi generoso com a gente, foi bom com a gente. A gente na época não sabia nem o que era prosperidade, né, a gente estava ali trabalhando e a comissão é consequência para nós até hoje. A comissão que a gente produziu ali não entrou, a gente está atraindo o próximo, vamos fazer, pensando na pessoa. E o que vier é plus, é ruim? É. Talvez não encare quem estiver ouvindo nós aqui, que isso não é empreendedorismo. É o nosso jeito de ser empreendedor. É. Nós crescemos assim, alcançamos Só temos 36 anos. crescemos e com o sucesso, e hoje eu me considero uma pessoa próspera. Com o quê? Realizada, mãe, esposa, filha, ajudadora, e faço o que eu amo, o que eu gosto. Tanto é que eu falo para o Luiz, nós fizemos nossa missão, visão e valores, começamos a empresa com site, cartão próprio, sabe esses detalhes que Sim, precisa ter? sim. Faz, não precisa estar bom, vai melhorando. O logo foi melhorando e tudo vai acontecendo. Mas teve. Tá lindo, maravilhoso. Vamos chegar lá, mas assim, tudo é feito, tem empresa que começa, não faz o site. Gente, é o mínimo. Então, É vai verdade. chegar lá onde eu quero, que é a missão, visão e valores. Nós tínhamos 25, 27 anos. Eu sou mais velha que quase 2 anos. Eu sabia disso. Você tá me enganando há tanto tempo.
Nós tínhamos 25, 27 anos, André, e nós fizemos eu me orgulho disso. Éramos muito jovens Sim. e fizemos o site com a missão, visão e valor do da Lar Olha que Cultura. legal. E revisitando, depois de fazer coaching, amadurecer, já ter mais de 40 anos de idade, a gente foi revisitar para ver se a gente mudaria alguma coisa. Nós não mudamos uma vírgula. Nós amamos nossa visão, missão e valores. É que E aí a coach ensinou a gente a ler ela toda reunião mensal, isso é muito para importante. ser a digital, o DNA dos colaboradores, para eles entenderem nossa visão, missão e valores, ser vivida, Isso é branding. vivenciada. O nome disso é branding. Vocês fazem muito bem, a gente sente esse acolhimento, esse cuidado. Quando a gente vai lá, quando vocês vêm aqui, quando a gente conversa, a gente não conversa muito pelo celular ali e tal, mas pouca das vezes que a gente conversou no telefone, a gente sente que é uma conversa fluida, gostosa, carinhosa. Então tem muito a ver com essa questão de cuidar de pessoas. Eu sinto isso muito presente na Lar, Sim. né, e é exatamente isso que a gente também tenta manter lá com vocês, né. Então é muito legal essa história. E vocês terem um site com 26 anos, assim, cara, é muito louco, Você que não tem entendeu? É muito vergonha louco, porque, cara, tipo, tem gente hoje, no mundo atual, 100% digital praticamente, que não entende a importância de ter um. Acha que não é importante. E vocês lá atrás, quando as pessoas nem tinham como acessar o de o de vocês já tinham, né. E é usando, vamos falar de dicas, né, também, quem está nos assistindo. Isso é importante, top. Olha só, isso serve para todo mundo. Nós trabalhamos com seguro, para entender, nem se explica o seguro de vida, seguro saúde, previdência, né, danos ambientais, seguro de incêndio. Praticamente, quase todos os produtos na área, de prevenção para o empresário individualmente. Então, o automóvel, que é hoje o mercado, praticamente 60% da contratação de seguros vem do automóvel, os outros 40 são os outros produtos. Nós, corretores, estamos trabalhando bastante para mudar um pouco isso, que é o vida, que é a importância, tudo isso. Bom, muito bem, mas e a dica, né, Luiz? É assim, como começamos e como fazemos até hoje. Quando nós chegamos e saímos de casa, a primeira situação é, vamos em cima dos clientes, cada um tem a sua forma. Se eu pegar um Uber, eu vou trocando uma ideia com ele, bem leve, de repente aí você vai segurando, não sei o quê, toma meu cartão, usa o cartão. Vou na padaria, geralmente aquela padaria, depois eu até vou falar para ela falar, o cara eu acho que tem mais cartões do que eu, porque toda vez eu dou o cartão, não, mas eu tô cheio, vai isso, vai guardando. No final do ano você me devolve, eu começo tudo de novo. Fiz uma brincadeira com E ele. aí você faz uma coisa que eu acho muito bem legal, ele dá para a menina do caixa na padaria, ela fala: "Mas você já me deu", fala: "Então você dá para o seu esposo, você é casada? Sou". Aí no dia seguinte ele dá de novo, aí ela fala: "Mas você já me deu", ele fala: "Então você dá para o gerente da padaria". Toda vez ele fala para ela dar Então, para outra são pessoa. estratégias tão simples e tão baratas que todos poderiam fazer, e não só em seguro. Vou usar vocês, duvido. Vou puxar tua orelha. Você comprou agora para gente tomar um café da manhã maravilhoso aqui, viu? tá fazendo inveja nos outros. Olha, a padaria. Quantas vezes você falou que você tem uma empresa que você poderia melhorar? Não sei se também se é o tua Não. pegada lá, mas a padaria falou: "Você sabe que eu tenho um produto que eu posso te entregar para você ganhar mais as suas vendas?" O quê? Eu posso melhorar o seu logo, posso fazer isso, pode entrar na rede social, blá. Então você está vendendo também. Verdade, concordo. Ah, vai vender meia? A mesma coisa. Você olha no pé do cara lá na padaria: "Poxa, eu tenho um par de meia lindo, ah, com com um pãozinho, você não quer para fazer aí?" Quer dizer, você em vez você compra um par de meia, manda bordar um pãozinho e vende para o cara. Então, no rol da sua vida, você vai começar a É vender. viver o que "Ah, mas eu não vou ganhar milhões", quem sabe? Eu, nessas, articulações, eu conheci uma pessoa, que geralmente é assim, essa uma pessoa me indicou para o outro e eu peguei um dos maiores clientes nossos. E não foi porque eu sorri, né, sorrir ajuda a você entrar, mas você vai ter que, no momento certo, mostrar o seu profissionalismo, por isso Verdade. estude. Então, faço clientes, depende como você agir. Então, no seu dia a dia, você levantou, começa a agir. É padaria, é o mercado, onde você vai.
Você tem que ir no mercado? Tem. Você tem que ir Ainda viu? Uber? Tem. Você vai ter que ir na farmácia comprar o remedinho? Então você vai tentando pegar esse nicho. Sim. E isso vai te trazer um colchão para você angariar novos clientes maiores. Essa é a dica que eu passo aí. Espero que alguém entenda. Eu acrescento nessa dica, tratar bem esse cliente, dar o seu néctar para esse cliente, que ele vira o seu vendedor. Verdade. O telefone na corretora toca muito, porque um indicou o outro. Eu não tenho leads. Eu só ia fechar e esqueci. Agora, nós estamos falando de redes sociais, estamos falando de site, estamos falando de tudo que vocês fazem e entregam para o cliente. Nós, que somos um pouquinho da geração antiga, eu tenho que aprender, que é constante. Toda essa energia que eu usei há 36 anos no cartão, no blá blá blá, no sorriso, e transferir isso um profissional para a área digital. Então, um detalhe, eu tinha foco em alguns, hoje não. Nas redes sociais se abre um mundo para te ver. Verdade. Só que aí você precisa estar constantemente suando a sua camisa para essa nova venda que pode ser de milhões. A gente está, digo a gente, todo mundo, corretora, seguradora, eles, procurando qual é o nicho, ou qual aquela pontinha. Lembra quando eu falei para vocês? Fiz um monte de seguro, aí foi uma indicação que aí peguei um grande cliente. Nas redes sociais é a mesma coisa. Você acabou de trazer um ponto que é o que eu sempre defendo, assim, todas as vezes que eu vou conversar com um cliente ou que eu tô num network com alguém, eu sempre defendo o lado físico do negócio. Por quê? Porque a galera hoje começou a esquecer da empresa tipo arroz e feijão. Arroz e feijão que eu falo assim, físico, contato direto, essa é a empresa que o senhor estava falando agora, que você estava falando agora. Conversar, dar um cartão e etc e tal, nanana. Por que que isso aconteceu? Porque apareceram os gurus da vida que saíram do zero a milhões em alguns meses. E aí acha que isso é possível para todo mundo. É possível? É possível. Mas é garantido? Não é. É muito mais saudável e muito mais promissor, na minha percepção, você se digitalizar, ok, você deve estar com a sua empresa 100% alinhada para o mercado digital, porque é onde aparece esses caras aí que você comentou do nada. Porém, antes disso, você também tem que estar fazendo o feijão com arroz corretamente, né? Você tem que ter ali a sua empresa se movimentando no físico, você precisa estar em movimento, indo em eventos, né? Porque a gente sabe, isso é desde sempre. O boca a boca, ele supera qualquer marketing, qualquer marketing, A venda já vem bem qualquer fechada, né? né? Então, assim, isso que você trouxe aí como dica, eu achei muito importante, porque a galera hoje tá meio que uma ilusão maluca do marketing digital. Acha que é só fazer marketing digital. E aí Só entra e uma se frustra. vitrine, né, André? Exato. Entra e se frustra muito. Tanto é que é até engraçado falar, mas a gente é uma agência, a gente tem nosso site, tem nossa rede social, tem tudo o que precisa ter. Só que a gente não faz tráfego. A gente nunca fez tráfego para nossa agência. E a gente construiu o que a gente construiu assim, igual você. Cartão, conversando, olha, Evento. cuidando de um, que aí esse um vê o que a gente fez, aí fala pro outro, que foi assim, inclusive, que vocês vieram até a gente, né? E, inclusive, o César fechou negócio com a gente também, inclusive. Decassini. Exato. Deixa eu brincar, cuidado com esse cara, hein? A cabeça dele é muito grande. O dia que você for fazer um bonezinho para ele, lembra que o bonezinho tem que ser grande. Eu te amo, César. Então, gente boa demais também, assim, a galera, assim, que você percebe que e isso também é um ponto muito importante, que eu acho muito legal. Você percebe que quando você começa a ter um serviço que é bom, que você vai construindo, que vai interagindo e se conectando cada vez mais com o seu cliente, você acaba entrando no network dele. E esse network acaba virando o seu network. E aí você vai construindo uma comunidade de pessoas interessantes ao nível de interessante que você é. Intencional. Entende? Isso é animal. Entende? Isso é muito animal, assim. Eu queria só colocar esse ponto, É né? lento, É lento, mas é sustentável. sustentável. Em- Exatamente isso. É lento, mas é sustentável. E o nome disso é branding. Não é marketing. É O que o brand é isso, né? crescimento de foguete, às vezes ele é empírico, é sazonal, É, tudo isso. Então tem que ver o que você quer, exatamente entra propósito, né? é isso aí. Por exemplo, fidelidade.
Também adianta eu ter entrar bastante, mas eu perco. Tem gente, por exemplo, no consórcio, vende milhões, mas inadimplência, muita perda, muito cancelamento. Quer dizer, então, sabe, é um trabalho inútil. Eu não gosto desse tipo. Passa muita dor de cabeça. Eu quero aquele trabalho de sustentável. Porque a Lars, vocês também trabalham com consórcio, né? Isso. Legal. Consórcio? Agora Nós temos um processo que foi construído na prática de alavancagem, que nós vivenciamos isso. Ah, vocês fizeram. É, exatamente. Putz, que Tudo legal. que nós temos é através do consórcio. Fizemos financiamento lá atrás E previdência. e previdência, porque nós precisávamos de um carro naquela hora. Então, tem o perfil para o financiamento, não é ruim. Mas, por exemplo, o Luiz tinha o sonho de ter uma moto, conquistou devagar, era um sonho, não era uma necessidade. Foi com consórcio. Ele tinha bike, só que ele queria, com a idade, ter uma bike, uma e-bike. Foi com consórcio, uma e-bike com consórcio. E meu carro, eu sempre tive um sonho de ter um carro bom, ainda quero um melhor ainda, ter um sonho. Então, assim, eu consegui o meu primeiro carro bom com um consórcio. Consórcio. A nossa sede, nós tínhamos há 36 anos, nós conseguimos a nossa sede própria há poucos anos, com o consórcio. Estamos ampliando. E vale ainda falar, a primeira parte do nossa empresa que nós compramos foi sorteada. Ô, louco, aí. E agora eu fui contemplada com o lance que nós vamos comprar outra parte do. Que animal, cara. Nossa, animal. Então, é essa prova viva, né? construção, Que funciona. é essa construção. Agora, claro, tem aquele que é para moradia, que eu acho digno. É muito gostoso você ter um lar e chamar de seu, ao invés de ficar pagando aluguel, que é um valor que vai escorrendo pelos dedos, né? Inclusive, ele tinha um primo que te pagava aluguel e ele pagava aluguel bravo, sabe? Punha lá embaixo da fruteira o valor para empregada, para proprietária, ficava de mau humor. Eu falei, fulano, por que você não faz assim, uma oração sobre esse dinheiro? Quando esse dinheiro chegar abençoado na mulher, porque ela não tem culpa que você precisa do aluguel. E você tem que fazer uma coisa paralela. Se você pode economizar, fazer um ajuste nas suas despesas e nos seus gastos, né, que às vezes você soma os gastos, hoje As besteirinhas que você vai gastando ali. O iFood, Cascolês, né? tem o nome, tem o nome. então assim, Spotify, essas coisas tudo, se você soma, dá um valor. iFood, você vai tirar e dá para pagar uma parcela do consórcio, É verdade. e você vai sair do aluguel. Não, é verdade. É A gente foi fazer a soma uma vez lá em casa lá. Puta merda, Hora cara. que food, meu Deus, Eu tava gastando tipo 3 pau. deu até medo. Gasta. Como é que. Com 3 pau dá pra pegar um quê? Um crédito de quê? O Fernando Batalha fez um vídeo sobre isso. A gente vai Dá chamar para ele. pagar a cota de consórcio. Então, o 3 mil dá pra pegar uma carta de quanto? Média. Por mês, dá para Ah. pegar uma de imóvel de 700 mil. E aí? E nós comendo hambúrguer. Ai, meu Deus. Outros, principalmente, que tem parcela reduzida. Vamos conversar sobre isso. Mas agora eu quero trazer aqui um ponto, porque mês que vem, dia 14, a nossa empresa completa 6 anos. 6 anos e estamos à frente de um casal também de sócios, onde nós também somos sócios aqui na agência, que estão há 36. Agora eu quero saber o molho, qual que é o segredo para estar trabalhando tanto tempo junto, sendo casado, porque são 2 empresas, né? O casamento, que tem toda uma administração, e a empresa também, que é o CNPJ. Muito sexy, fala, Luiz. Eu achei que ia sair dele essa fala, mas tá bom. Ele não ia falar, aquele ele não ia falar, não. Mas eu ia falar muito amor. Amor na Eu sua vi que vida. seu porque- olho até brilhou na hora que eu te fiz a pergunta. É uma pergunta que te tocou. É. Me conta esse segredo, porque às vezes eu quero matar o André. Mas não é fácil. Eu vindo pra cá, eu quase que eu queria matar ela 2 vezes. Porque é assim, né? Não tenha dúvida que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. E uma oração também, de vez em quando, para quem Tá você equilibrada, né? equilibra, pedir a Deus calma, paciência. Não é fácil, gente. Se tem um casal aqui, moleza, é mentira. É pauleira. Cada um vem de uma origem, cada um tem uma forma de pensar na vida e se ajusta para formar um casal. Isso não é clichê, é isso mesmo. E aí, se você entender isso, você respira, começa a entender por que a pessoa fala daquele jeito e isso faz
diminuir a tua ansiedade e querer pegar no pescoço, como você falou agora há pouco. E aí você vai indo, né. E aí cada um tem um jeito, Deus ajudou a juntar esses 2 polos e estamos junto, mas fácil não é. Mas quando você põe, eu vou falar, é clichê, o amor em cima disso, você releva muita coisa. Então é isso. E como empresa, nossa, eu falei como família, e como empresa, e nós temos um sabor especial, porque eu fico muito em vendas, então eu estou sempre deslocado. A gente começou na mesma sala. Durou praticamente, você vê como é sábio, durou praticamente, eu acho que 2 semanas. Aí eu não dei pra lá e vamos pro lado de lá, por lá. Porque eu pareço coco falando. Ainda de novo. E ela é mais baixa. Então, como você pode numa sala, 2 indivíduos tão diferentes? Vai dar pau. Pau dá normal, mas vai dar um pau que vai ser insuportável. Então, você também tem que ter a inteligência, emocional de saber que, pô, aqui vai estourar. Mas era um momento, não tinha com o que fazer, então ficamos juntos. Olha, casal, estamos juntos. Nós estamos falando da empresa. Achar caminhos para separar isso. Aí fui pro lado de lá. Já me jogaram para lá. E aí tudo bem, então eu cuido muito da parte de vendas, ela cuida da parte de gestão, estratégia, mas tem conflito? Tem. Por que tem conflito? Porque muitas vezes em vendas ou em marketing, alguma coisa tem que ser já, não é daqui 5 minutos. E aí tem que fazer uma reunião, tem que não sei o quê, para pôr no gráfico, vamos gastar, eu toco o pau. Mas e ela também entende de vez em quando, não estou falando de gastos de milhões, é gastos de 300, 500 reais, mas precisa ser feito. É isso aí. E aí ela também tem que ter aquele sabor de aguentar e falar: "Tudo bem, vamos lá". E os lados de planejamento, isso aí eu gosto muito também, então isso ajuda. Eu acho que é por isso que deu certo até hoje. Mas é aquela história que eu vou contar de novo, 98% ela tem razão. Aí faltou 2%, né. Sim. E os ocupados. Na verdade, eu acho que tudo tem um esteio. Eu acho que nessa pergunta da Evelyn, o principal é a comunicação. Verdade. O que eu falar que o marketing é o segredo do sucesso, eu não acho, eu acho que a comunicação é o segredo do sucesso. E entre todos os segmentos, familiar, relacionamento, é comunicação. Então, se você se comunica, se você tem clareza no processo, isso é importante. Às vezes eu tomo uma decisão para um processo, lá nós vamos implantar assim. Eu decido com a Márcia e tudo, vou na sala dele e proponho. Quando eu proponho, ele tem um argumento tão plausível que eu volto e desfaço o processo com a Márcia. Uhum. A Márcia, ele tem razão no que ele disse. Olha a lógica. Ele teve um argumento muito plausível, ele tem razão, não tinha pensado nisso. Vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui não. Então, a comunicação é o que manda você ter discernimento, sabedoria para não ter ego, capricho. Acho que o ego pega um pouco, O ego né. é o que pega bastante, né. Então, como é que você desenvolve tudo isso? O que as pessoas menos fazem hoje, leitura. Você tem que ler, Vocês estão vendo isso, gente? Por isso que eu sou fã dela, leitura. tem que ler. Ele não lê. Ele lê o que eu leio, entendeu? Eu faço pra ele e ele dá uma aula. Desenvolveu isso também, sem ler. Você lê, Luiz? É, vai lá. Alguns artigos eu sou obrigado a ler, obrigado, olha como cara, tem que ler. Técnicas. Mas assim, mas ele desenvolveu a leitura. Muito bem. São habilidades que você desenvolve. Como eu disse, vou voltar ainda nesse esteio da comunicação. Mas, por exemplo, o Luiz não lia muito. Ele fez a segunda faculdade, que ele fez, nós nos conhecemos na faculdade de administração, que é uma história linda também, nossa. É. Tinha ódio, eu odiava ele, virou amor. Isso aí É muito parecido, né? A gente já falou sobre isso, né, Lourdes? contar para mim, é assunto de novela, né? Não existe. Mas aconteceu comigo, eu sei que existe. No mês dos namorados nós vamos fazer Fazer um uma especial. temporada só Fazer um de especial. relacionamento. Legal. Então, assim, ele pode mandar até vídeos, né? Tá Legal. Aí, ele não lia, né, e eu comecei a ajudá-lo a ler. Aí ele fica muito no banheiro, muito tempo no banheiro, então Não precisa contar fazendo o quê, né? não, e não tinha WhatsApp, celular. Então assim, eu falei: "Vou pôr uma cestinha de revistas no banheiro".
E ele começou a ler a Veja, a Época, né, Aham, na época, legal. né, no momento lá. Depois eu pus um livro. E esse livro que eu coloquei, eu não tinha lido. Regime Alimentar, de uma escritora antiga, falando sobre ser vegetariano. O cara virou vegetariano, ficou vegetariano 2 anos, eu não tinha nem lido o livro. Não foi bom não, né? Dei pra caramba. Que não É só mesmo? o carboidrato e trocou, entendeu? Caraca. Porque você tem que saber fazer essa troca, né. Então, Sim. mas se eu tivesse lido o livro, olha só, lido da época, eu tinha ajudado nós tínhamos junto construído algo legal. Só que eu não entrei, ele ficou vegetariano, eu nem ajudei, coitado. Foi eu negão. Então, assim, aí ele foi desenvolvendo. Chegou ao ponto, Evelyn, que eu lia muito quando era solteira, vários livros por ano, 12 livros por ano. Até comentei isso numa palestra que eu dei sobre recrutamento e seleção a semana passada. Eu lia muito, chegava a ler 12, 13, 15 livros por ano. E eu pegava ônibus para ir trabalhar, lia muito dentro do ônibus, era 1 hora de distância, e eu lia Não te dava pra ler muito mesmo. e depois que eu casei, isso reduziu muito. Crianças, tal, reduziu para 5, 6 livros por ano. Mas o que que eu fiz? Eu direcionei bem, voltar na comunicação que eu falei do esteio. Aí eu tinha um livro sobre relacionamento para sempre estar bem no nosso casamento. Tinha um sobre filhos, criação, e tinha outro sobre espiritualidade. Não tinha muito o celular, a internet na época, eu Uhum. tinha outro sobre técnico, sobre trabalho, seguros, Uhum. e outro livro sobre, assim, poético, um livro para distrair um pouquinho, como se fosse uma novela. Então eu sempre tive uns 5 livros, mas bem direcionados, porque eu não podia ler vários, não era o que eu queria, não era romance de Sheldon, não era isso que eu queria quando eu era solteira. Então eu tinha que disciplinar e direcionar intencionalmente os melhores para mim. E foi assim que eu dei o meu melhor na criação das minhas filhas, foi assim que eu dei o melhor no nosso relacionamento, porque você tem que ter esse pensamento para o futuro. Uhum. Tanto é que a primeira briga que eu tive com ele por causa das crianças, porque iam acampar e ele não concordava, eu fiquei brigada com ele 4 dias. Trabalhando brigada 4 dias não é fácil parar o profissional. Então eu chego na empresa, ele: "Então, Lourdes, aquele" na frente de todo mundo, eu estava de mal, mas ele perguntando na frente de todo mundo, eu tenho que responder, então eu não estou mais de mal. Então é complicado essa E briga. como é que é esse lado aí, tipo, de separar? Porque já aconteceu, gente, eu tenho 32 anos, 6 anos que nós estamos com a empresa, eu nunca pensei em empreender. O André já tá na veia dele que ele sempre empreendeu na vida dele. E eu fui aprender. Pra mim, hoje é melhor, né, temos que dizer que hoje é melhor. Não, não vou É, hoje é top. É. hoje é melhor. Mas é uma coisa que é difícil pra mim, essa questão da separação do pessoal com o trabalho. Eu Tipo acho que aqui eles deram 2 palavrinhas eu vou tentar resumir o que vocês falaram em 2 palavras, que eu acho que combina. A Lourdes defende a comunicação, ela apontou muito sobre a comunicação, então tem que haver comunicação entre o casal, entre tudo para que algo aconteça e funcione, não é. E o Luiz, pelo que eu entendi de tudo que ele falou, vamos tirar o amor, porque o amor é uma palavra meio clichê, né, mas eu acredito que é empatia. É você se colocar no lugar do outro antes de você tomar uma decisão ou qualquer tipo de ação, né. Então eu acredito que se você tem empatia e comunicação, as coisas fluem como deve fluir, que a empatia ela reduz o ego e a comunicação deixa alinhado as expectativas que cada um tem sobre o outro. Só que eu entendi a pergunta da Evelyn, que falar assim é bom, é fácil, mas na prática, Evelyn, é dolorido, mas você vai praticar, que lá na empresa, você não está de mal. É. Então, assim, você fez o processo, Lourdes, fiz, está pronto aqui, Luiz. Não, daqui 10 minutos vai estar lá na tua mesa. Ninguém percebeu que a gente brigou, que ele ainda não pediu desculpa, que ainda não resolveu para mim. Entrou no carro. Você notou ou não? Ele Aqui, gostou ou não? Lembra dos 98%? que ele brigou, Foi que aquele ele não pediu. 2%. Eu ainda não estou resolvida com aquela situação. Porque o André, eu não sei Sensacional. mas o André é assim, aconteceu alguma coisa. André, sim. É. Não. Aconteceu uma situação, aí pra ele, na hora que falou, já botou os pontos, já resolveu. Ou não, eu ainda tô remoendo, eu ainda estou matutando, não sei o quê. E aí ele chega assim: "Ai, amor, não sei o quê, não sei o quê".
Ai, amor, não sei o que, não sei o quê, eu ainda tô brava. Ele, mas a gente já conversou, já foi resolvido, a gente tem que seguir. A gente vai separar? Não vai. Então, tem uma vida, não É. dá pra ficar brigado. Aí eu, ai meu Deus, que vontade de A matar. minha defesa é essa. Eu falo pra ela assim: a gente vai separar? É uma situação do Você tá num nível de nervosa que a gente vai se separar? Aí ela, não. Aí eu, então pra que caralhos você tá assim? Não dá vontade de matar, Lourdes. É que para esses Nós podemos ter 1 minuto de intervalo pra gente quebrar o pau e voltar? Sai ali. Eu tenho uma liga pode segurar um pouquinho ou não? Não, agora falando você Não pode. não, é direto? É direto. Então na verdade é isso, é a comunicação, é a literatura, porque isso te ajuda. Leio menos hoje ainda, tenho muita informação aqui. Eu sigo psicóloga de casais, eu sigo Ô, gente, mas assim, não tá tão complicado não o casamento, tá? É só... que dia. Eu detesto muito essa pergunta, Evelyn, porque a maioria das corretoras de seguro, a maioria é familiar. É familiar, né? É o marido e a esposa, é o marido e a namorada, é o namorado e a namorada, é o filho, é a nora, é familiar. Então, tem muito isso do pessoal, e não saber separar. Tem muito. O Luiz já falou, as culturas são diferentes, né? Tem escassez, o outro não tem, o outro tem. Cada um tem Não, total. as crenças, né? A espiritualidade, tudo isso envolve, né? Então tem que ser assim, saber o momento de ceder, o momento de não falar na ira, tem que ter Sim. muita sabedoria e chegar no nível. Sabe quando você vai falar com uma criança que você tem que agachar para falar com ela olho no olho? É mais ou menos assim na vida do casal. Você tem que baixar em qualquer sentido, ou da ira, esperar passar, ou de baixar mesmo, de falar, analisar. Quem está com a razão? Ou você quer a razão? Não, eu só quero que peça desculpa, eu só quero que a gente converse sobre isso, que não precisa nem ter a desculpa, mas que a gente dilua. Mas se a gente não falar, que aí entra a comunicação, eles não se manifestam. Então tem que partir de nós. Então isso é ponto passivo. É verdade. Tem que partir de nós. Isso é verdade. Tem que falar. E ainda entra hoje na questão signo, né? O mês que nasceu, o que interfere. Tem E hoje eu leio muito sobre Libriano e eu consigo entender muito sobre ele. A cara do Luiz! Qual que é o seu, Lourdes? Peixe. Ah, viu? Ela é maravilhosa igual eu. Entendeu? Ok. Isso que a gente é assim. É, cara. Entendeu? Teimoso feito um touro. Luiz também é. Sempre ele. Pois é. vamos evoluir. Vamos. Profissional, Vamos, né? vamos. Vamos pro Vamos lá, profissional. vamos lá. Então é isso. O segredo é a comunicação e dividir as tarefas Verdade. com Cada um no qualidade. seu quadrado. Por exemplo, ele é nato comercial. É nato. Dom. Eu não. Eu desenvolvi. Fiz mais de 100 cursos de vendas e eu vendo, amo comercial, mas não, é uma habilidade desenvolvida. O que eu sou nata, que é natural meu, que é dom, é gestão. Então, eu lido com a gestão, assim, pergunta de colaborador, eu navego, eu lido naturalmente com as respostas. Erro, não sou um ser humano, mas me dou super bem. Uma pergunta de um filho, de um colaborador, ele às vezes ele dá um tilt assim dele, eu não. Eu, na verdade, comercialmente ele é, nossa, assim, muito Estratégico. rápido. Então, diferenciar isso. Então, lá é dividido, mas ao mesmo tempo é somado. Então, como que é isso, Lourdes? Ele é comercial e eu sou gestão. Eu também sou comercial e ele também é gestão. Então ele me assessora em liderança e eu assessoro ele também em parte comercial, quando precisa apresentar coisas, motivos da renovação, a frota, movimentação, porque ele aumentou o valor, que está diferente do ano passado, a gente senta, conversa sobre tudo isso para ele fazer a renovação. Então, há uma ajuda, mas com limites. Até onde eu entro, até onde eu fui solicitado. Então, se assim, eu cuido da gestão, eu estou no financeiro. Ele está fazendo um evento do congresso, por exemplo. Aí ele precisa gastar, só que tem um cartão. Só que ele pode falar diretamente com o marketing e com a financeira. Só que ele precisa falar comigo, porque eu sou gestora.
Então, Sim. você entende? Mas por que eu preciso falar? Eu sou dono também? Às vezes até o colaborador tem essa dúvida, tem essa dificuldade. Não, quem me mandou comprar foi o Luiz e eu comprei o cartão da lá. Tá tudo certo aí. Não, não tá. Antes. Eu falar comigo antes. Mas você ia concordar? Não sei. Podia ser que eu opinasse, podia ser que eu não concordasse, mas pelo menos eu estava consciente. E não é porque é esposa ou dona, né? Exato. Porque você Então, isso tem que é essa que ter essa separação. Nossa primeira crise comercial, trabalhando junto, foi sobre uma venda. Eu cotei uma frotinha de 12 itens, eu sozinha, eu e ele no escritório. Cotei lá e passei para ele. E ele foi lá aplicar a renovação. Não lembro valores, mas, por exemplo, assim, era 12 itens e o seguro deu R$ 8.881. Ele chegou no cliente e o cliente falou assim: "Ah, Luiz, arredonda isso daí, 8.000, vai." E ele fechou. Hum. Aí chegou na corretora, eu fui baixar os R$ 801. Falei: "Você sabe quantos percentual representa isso aqui? Eu já te dei com desconto da tarraxa, você deu tudo. Vou trabalhar 1 ano." É que nós é comercial, né? Eu vou trabalhar 1 ano nessa frota ganhando isso. Judiou, Luiz, judiou, você entendeu? Então, aí a comunicação, tem que conversar. Interessante, tá vendo? É igual eu, assim, do nada eu falo, não, beleza, vamos. Depois Aí já é, você tá lá no processo. né, ele fica triste da vida. A gente tem um quadro aqui, Luiz, que é assim, você tem a opção, tá? Vocês dois, fale mal ou cante. Ixi. Cantar não vai dar. Já pode. Você tem que falar mal de algo, ou uma empresa, ou alguém, mas tem que falar. E tem que falar o nome. Não faz de mim. Tem que falar assim, olha, fulano de tal, eu não concordo porque o trabalho dele é assim, 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 ou então a empresa tal, nananana, tem que falar. Ou então você canta uma música. Mas tem aí pra cantar música, tem, né? É muita É cantar. Tá parecendo o que eu fiz com ele. Eu falei pra ele: "Amor, o que que você quer de Natal?" Aí ele falou: "Uma moto." Eu falei: "Moto, né? Uma preta grandona." Mas não tem uma coisa mais fácil que eu possa fazer, que eu todo esse valor aí? Um dia de sossego. Eu falei: "Qual o valor dessa moto?" Ó, eu vou te dar um exemplo. Teve um convidado que veio e ele falou mal de uma administradora. da família. Ele escolheu e falou, olha, eu não concordo, eu acho que essa administradora ela não atua corretamente e tal, 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 tal. E ele é do consórcio, né? Então vocês vão ver lá no canal. Então, ele falou mal da administradora, ele preferiu. É isso aí que manda. Não, não. Sabe por quê? O Almadori, você me conheceu um tempinho atrás. Eu fui 3 vezes da diretoria do Sindicato dos Corretores. Montei a União dos Corretores de Seguros, que era paulada nos nossos parceiros. Mas o amadurecimento vai trazendo coisas que você falou, eu falei: "Poxa, aquilo que eu falei, eu estava errado, não era aí." E tive que voltar, uma questão de falei: "Pô, você lembra, o cara nem lembra o que eu falei." Então, em vários momentos. Então, muitas vezes você acha que você está certo, a pessoa está errada e vice-versa. Por isso que esse meu amadurecimento profissional e de vida me fez recuar um pouco. As pessoas me cobram, mas de vez em quando eu tô calminho aqui, quando me pega, pra falar a verdade, quando Viado. pega virado pelo cliente, não por mim, eu solto a égua, mas eu tô começando a amadurecer e o tempo a tempo tá me dizendo se, aquilo que eu falei estava certo ou algumas vezes estava certo, certo até demais, e outras é errado. Então eu vou buscar uma coisa muito antiga. Por que eu fiz esse discurso? Porque como passou-se muito tempo, e eu acho que é viável colocar que nós todos, como consumidores final, estamos sendo prejudicados. Deve ter isso gravado, então foi coisa de 10, 15 anos, 2 pessoas levantaram a favor dos clientes. Uma fui eu e a segunda minha esposa para me defender. Naquela época, eu adoro ele, já faleceu, que era o presidente, até tirou o microfone, na época era o Leôncio de Arruda, mas não fala, eu nem falo com essa voz linda. Então vamos lá. Tem uma empresa chamada Qualicorp. Mas como a gente pensa igual? E nessa época, estava tendo alguns problemas no
como tem hoje no plano de saúde, seguro-saúde era o plano individual. Então eles vieram lançando, nada contra eles, hein, estou falando o o arcanjo de informações estruturais, até governamentais, estava favorecendo ele. Parabéns a ele, mas como entidade e como um líder, eu enxerguei. Tá. O que eu enxerguei? Que se ele fizesse aquele sistema de plano de saúde, seguro-saúde, aonde você entra por adesão, seria uma boa e teria um preço melhor, realmente. Só que ele estava matando, praticamente, hoje você não tem um plano individual. Seguro-saúde Bradesco você não tem, Porto você não tem. É sobre ter uma empresa para você fazer o plano de saúde. Mas naquele momento tinha. E o que eles fizeram? Abriram um espaço para ele, a Qualicorp, para pegar todos os momentos de, vamos supor, você é empresário, médico, então, por adesão, tinha plataformas que você ia entrando lá, porque o individual estava morrendo. Muito bem. E quem ia adquirir isso? Por nós. E eu fui bem claro, nós vamos virar vendedores e não corretores da Qualicorp. Nós vamos perder a nossa força como corretor de seguro para defender o cliente final. Lá tinha 5.000 pessoas. Fiquei louco. E ninguém conseguia enxergar. Então, se hoje ainda critico, é porque eu vivenciei tudo isso e realmente o que eu falei estava certo. Não estou procurando aplauso, mas eu fui a primeira pessoa a gritar. Hoje tem um monte gritando. Hoje estão tentando revoltar toda a situação de saúde que está um caos. Um caos. Uhum. Você viu, eu estava lidando duas coisas aqui agora, problemáticas. Porque muitos dos problemas você tem que levar em juízo para ter o direito do que você pagou anos e anos e agora estão falando não. Então, o meu 0 é para a Qualicorp. É isso? É isso aí. Está respondido? Maravilha. Top. E você, Lourdes? O meu 0 é para empresa que o Pablo Marçal montou de seguradora que ele é sócio. Qual que é a Loss. Love? Eu acho que é um desrespeito ao corretor, a maneira que ele vende, a maneira que ele oferta, e ele não está lá, não é a essência dele, ele só é sócio capital. E as regras não são leais com o mercado segurador, com o corretor que estudou, que vive isso, que é o ganha-pão dele. Deixa eu só. Ele entrou, tipo assim, o que você tá querendo dizer é o seguinte, ele foi totalmente desleal com todo mundo. Não ligou pra humano, é tipo isso? Só de E tem um detalhe para dar entendimento para quem não conhece. É assim, se Você você tá daqui, né? É só Se- com palhaçada, não faz nada bom. se você me procurar e eu posso vender como corretor, se é credenciado, só que você vai ser só um vendedor. Corretor de seguro é mais que um vendedor. Porque na hora que você tiver um teu carro parado na marginal, qualquer horário, você está sob risco de ser assaltado. Sim. Você vai ligar na Love, alguém vai te atender? Sim ou não? Porque é tudo sistema. Não estou jogando contra o sistema dele. Só que você vai ligar, qual é o segundo cara que você vai ligar? Ou o primeiro, acho que é o primeiro, o corretor de seguros. Sim. Luiz, estou desesperado, me ajuda aqui, o bicho está chegando. Aí o que eu vou fazer? Te ajuda? Nada. Porque eu vou ligar como você liga, no sistema. Eu não sim, tenho da um Love. atendimento humanizado. Na Love, sim. você comprou um, Aí eu matei a minha profissão. Entendi. Qual a minha profissão? É atender o cliente. Não é ganhar comissão. Ganhar comissão faz parte. você Não é Aí- parecido com o que a Qualicorp fez, só que em um outro tipo de ação? Parecido. Parecido. Porque você Então, acabou de falar, tipo exato, assim, você vai perder isso. voz. Tudo que, fantástico, tudo que for ter a o corretor de seguros perder a voz, o que é perder a voz? É poder ajudar o seu cliente do começo ao fim, Uhum. eu estou fora. Nós estamos fora, perdão. É perfeita a sua colocação. Muito legal, cara. Você vê É isso aí. tá alinhado? Muito bom. Eu ia ver a voz deles cantando aqui. Posso cantar uma rapidinha, a única que eu sei? Qual que é? Eu vou cantar. Vai. Dá-lhe um corneto! Mas aqui, ó, antes da gente fechar, Muito bom. tem a Lourdes tem uma história que eu cavo muito pra ela trazer como posicionamento e inspiração aí pra muitas mulheres empreendedoras de toda a bagagem, eu até me emociono,
que ela já vivenciou e eu queria que você Eu contasse um acho que essa pouquinho. história eu quero que ela conte um pouco, mas eu É. quero que essa história você faça um episódio só com ela. Não, vou fazer. Não, hoje você traz um resumo Então não da eu acho. superação como mulher, de tudo que você teve uma época que você passou e como você superou, e hoje você tá aqui toda empoderada, continua empoderada, né. Não deixou que aquela tempestade que você passou tirasse o brilho, a esperança e a garra que você tem. Então, Evelyn, é uma história realmente que dá um livro. Dá um livro. Então, mais um livro, ó. Mas É tanto assunto que eu acabo não escrevendo o livro que eu falo, é muitos temas diferentes. Vai virar biografia, e biografia eu não acho interessante. E eu gosto que até eu sempre penso tanto em pessoas, eu amo pessoas. Tanto é que a minha venda de consórcio ela é tão consultiva, porque é pessoas, entendeu? Então, assim, eh, tudo que aconteceu na minha vida, acho que desde o dia que eu nasci, foi conduzido, mesmo quando eu nem sabia o que era espiritualidade, foi conduzido por meu criador, que é Deus, com certeza. E ele me tornou consciente disso ao longo dos anos. Mas, por exemplo, tudo na vida é guiado divinamente, nada é por acaso. Por exemplo, eu nasci em Minas Gerais, vim morar em Diadema, vim estudar no Ipiranga, sim. onde eu contra toda a minha família, que eu tive que sair de casa para estudar no Ipiranga, porque não tinha nem condição para ir para lá. E conheci essa figura maravilhosa, que para mim foi troca de mesas de eu fazer faculdade. Eu sou a única da minha família que fez faculdade e pós-graduação. Então, são coisas que foram acontecendo na minha vida que você parece que escolhe o seu destino, né? Sim. Então, assim, o Luiz, às vezes por isso que a comunicação é importante. Às vezes a dois você não fala, mas ele é um holofote na minha vida. Uhum. Olha o peitinho estufado. Não, lá. E aí saiu novo. Vai, velho, peguei a propaganda, propaganda. Então, assim, todas essas coisas vai te fortalecer. E o fato de eu ter passado por várias situações e que eu superei, não foi só essa que eu te contei, mas teve outras mesmo da infância, né? Eu vim de uma origem bem simples, eu morei em comunidade, eu passei necessidade. Teve uma noite que minha mãe, com toda a sabedoria dela, catando taioba no mato para fazer refogado para nós, plantando chuchu da seca para fazer comida para nós, que minha mãe foi muito sábia para cuidar de nós. Inclusive, eu acho que eu devia fazer um storytelling disso, né? Mas Eu acho também, viu. atrai pessoas contando essas coisas, né? Oxê, o quê? O Chico. A ideia era essa, a ideia é Pegar vai a história peneira para fazer farofa pra gente, sabe? Assado, porque não tinha nem óleo. Minha mãe também sabe, né? Cozinhando banana verde pra gente comer biomassa, que a gente nem sabia que era biomassa. Então, assim, só que tinha dia que nem isso tinha. Teve uma noite que ela deu uma bala para cada filho, falou: chupa, toma um copo d'água e dorme, que senão vocês vão sentir fome. Então, eu passei muita necessidade. Mas olha onde eu cheguei. Por que que eu já considero próspera? Porque eu tenho um pacote de coisas boas que Deus me deu. Aí, passei por necessidade, tem um monte de coisas que eu não sei fazer, que é jogos, até que eu penso pro meu genro, que eu não sei jogar nada, nada, nenhum esporte eu sei, nem jogo, eu não sei jogar nem Você aprendeu a andar de bicicleta. bicicleta. Quem? Ele me ensinou a andar de bicicleta com 51 anos. Eu tinha 51 anos quando ele me ensinou. Ensinou igual ensina uma criança. Aí, que legal. Então, é isso, Deus faz, Deus De ralar o joelho, hein. ó, se ela então, assim, e aí vai acontecendo as coisas, você vai se superando e é superação total a minha vida. Nunca tinha feito trilha, subiu, o como é o nome? Não fiz não, né, Fitzhugh, na Argentina, subi esse monte, ida e volta 26 Dá 923 quilômetros. quilômetros. Mano. Gente que andava ali sucumbiu no caminho, e eu não. Então, tudo superação. Minha vida é uma história de superação. Eu acho que dá uma biografia, as pessoas vão ler sim. E aí, no meio do caminho, casada com 51 anos, tive um diagnóstico derrubador, que o médico falou: "Você tem fé?" Falei: "Tenho". "Então você se apega com o teu Deus, porque eu só vou te operar". Um diagnóstico avassalador, que ele disse que era
raro. eh, não sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Rita. Então não tenho Não, não, pode ser um resumo, daí a gente vai marcar um episódio meu. raro, tal. E aí, quem que eu tinha na minha vida que eu era a secretária dele, que não gostava nem de agenda, virou meu secretário, porque eu saía do médico e dentro do carro falava: "Ele marcou um exame, né, Lu?" E eu tenho que fazer não sei o que que ele falou: "Vai montar a receita, é que você perde o chão, né?" E ele fala assim: "Amor, anotei tudo, tá tudo aqui comigo, pode checar com tudo, pode checar comigo, tá tudo aqui." Então esse homem teve agenda, anotou tudo, fez tudo por mim. Cancelou compromissos, eventos, né, pra ficar comigo. Então, por isso que eu comecei a falar lá que eu briguei quando eu tinha por causa de um acampamento com as crianças, que tudo é construção e você tem que pensar no futuro. Fiquei de mal dele, não concluí o assunto, porque é com ele que você tem o propósito, a intenção, ó, tudo tá ligado. Verdade. De ficar de cabelo branco, Eu estou chorando, eu já tô quase de chorando. cabelo branco e de mão dada. É com ele. Então, se eu não construir, se eu não criei esse tapete, como é que eu vou comer uma tábua de frios com ele, tomar um vinho sem papo? Em 4 paredes, sem ter mais filhos, sem ter mais ninguém. Então é o tapete vermelho, você é vó, velhinha, vai para um asilo, ninguém vai te visitar. Você fez bolo de chocolate? Você deixou ele embelecar tudo? Você construiu o tapete vermelho? Por que que você está no asilo sem nenhuma visita? Verdade. Caraca, Que lição. Então, Viu? É isso, olha essa essência. tá vendo? Tá vendo, Léo? É. Não, Obrigada. eu acho que assim, esse tem que ter. Papo sério, assim, tem que ter um Vamos episódio ter. de vocês duas. Eu nem participo desse daí, que eu não gosto de expor os meus sentimentos. Vulnerabilidade, vulnerabilidade. Então eu nem participo. Né? Mas é vocês duas, porque a história é muito cedo. É top demais. Mas só um pouquinho aqui que você trouxe, já trouxe uma grande lição. Pelo menos essa daí eu anotei, construir um tapete vermelho. É isso aí. Sensacional. E tá vendo? Você sabe ser organizado, hein? Assim. Agora precisa, vai. Nossa. É isso aí. Gente, eu acho que a gente tá no final, né? Vamos fechar aqui com a construção do rebrand da Isso. corretora, que ele tá falando ali do logo dele. Deixa ele falar dele. E aí a gente caminha já pro final. Tá bom, então vai. Vamos lá. Espera pra me perder. deixa eu falar. De emoção. Sim, manda. Eu vou botar uma introdução que você vai. Não, manda bala. Pode fazer a pergunta, então. Vai. A gente trouxe ali, vocês vieram pra gente com uma proposta de uma construção, a gente estava para fazer 35 anos, né, da empresa, e aí veio toda aquela construção que o André trouxe de apresentação de uma mudança, né, porque mudou totalmente ali o logo e trazendo uma construção de algo que todo mundo conhece, o Luiz, que é o coelhão, como todo mundo sabe, né, que é as orelhinhas. Vai então fazer, levanta aí. E como que foi para vocês essa mudança, essa construção, tirar essa essência, né, André, acho que pode complementar um pouquinho disso, que é o rebrand, trazer tudo aquilo que vocês transmitiram pra gente em uma reunião, num bate-papo, vamos falar aqui em palavras bonitas, um briefing, mas eu gosto de trazer como uma construção mesmo de visão do que a gente quer agora, de onde a gente está, para onde a gente quer ir, como a gente quer ser reconhecido. Como foi essa mudança aí pra você e hoje tá estampada aí de uma forma linda? A maioria das perguntas do Luiz iniciou da introdução e eu fiz um complemento. Essa eu vou iniciar e ele complementa. E já, o Luiz tem uma visão boa sobre isso, bonita sobre isso, porque às vezes a gente acha que não precisa de algo. Volto a falar aqui, a gente quer algo, mas na verdade você precisa é de outra, né? Uhum. E a gente nunca perdeu o vagão da locomotiva, como deu para perceber em tudo que a gente contou aqui, né? Mesmo que eu não sei nem como usar o site, mas vamos fazer o site? É uma locomotiva, pulamos no vagão. Eu não sei nem como vai ser usar o cartão digital. Eu uso ainda o cartão, fiz isso, eu compro 1000 por Luiz e falo: "Consome, não joga no esgoto". Então é isso que ele faz, da padaria, da padaria. Aham. Mas a gente não perde o vagão de fazer o cartão digital. É o vagão, você tem que pegar os vagões da locomotiva. Então, conversando assim com o Luiz, a LAR
ela passou por várias etapas. Então é isso, não deixar ali adormecido. O logo da Alar mudou 3 vezes nessas 3 décadas e poucos que a gente está no mercado. Era uma casinha com telhado e foi mudando, virou aquelas 2 que o André falou que os L e o L, aí parecia 2 pistas. Sim. Então você vê como que é sempre a visão. Então o Luiz comentou até assim, existe o Alar antes da Arthur e Vidal e Alar pós Arthur e Vidal. Redes sociais, a Alar Corretora teve muito conteúdo, sempre teve, porque a gente não perdeu também esse Sim, vagão. sim. Certo ou errado, nós estamos fazendo. Fazendo, já. Constância ou não constância, a gente foi fazendo. Tem muito conteúdo. Tem posicionamento, tem essa essência, tem esse princípio, tudo que nós temos, a cultura, nós fomos criando. Foram vagões, gente. O motivo é que eles não deixou eles pular dentro, foi pro céu. E não tem a ver com tá certo ou tá errado. A gente fez e continua fazendo. E aí entra Arthur e Vidal, Alar antes e Alar depois. Esse logo, isso que também tem a ver com relacionamento. Luiz convidou vocês, fechamos um negócio e eu depois, em 15 minutinhos, chamei não, aconteceu, vocês entraram lá na minha sala e eu fiz uma coisa à parte que ele não tinha nem pedido, né. Falei: "André, tenta colocar", eu já conhecia a criatividade dele dos eventos que eu ia, "não sei, vou pedir, se der, inclui o coelho no logo, o Luiz vai amar, se ficar bom, mas não se frustra se você fizer e a gente não gostar". Ele falou: "Não, não, tudo bem". Ele é aquele que fala tipo: Luiz também tem e aí ele fez esse logo que a gente amou, o Luiz amou esse logo, eu amei, nós amamos, o logo tem feito muito sucesso. Ontem na camisa da Fernanda lá, a Porto Seguro fez, no congresso fez, É e muito é bonitinho. isso, então existe a Alar antes e a Alar depois desse logo, como houve nos outros, Sim. mas desse foi um de mais impacto, né. Então é sobre isso, a gente precisa de ajuda sempre, né. E a transformação, a mudança, que é esses vagões, tem que, Sim, bem interessante. às vezes você não ocupa todo o vagão, mas você tem que pegar a cadeirinha ali, às vezes você não tá na janelinha, mas você tem que ir ali, Tem que tem estar lá que tic, tic, você tem que É. Não, achei bem legal essa construção, assim, de raciocínio. e o Luiz complementa. Jura? Não. Não tenho nada formatado, mas tô tentando vou puxar o sentimento e não usar brand, nada dessa parte de vocês, vou deixar isso para vocês falar. Vou falar de sentimento meu. É assim, não é só a marca, não é essa coisa maravilhosa. É como ela é exposta e eles são arte nisso, porque se você vai e apresenta e não fala o significado, o antes, durante o futuro, sobre a marca, ela se perde, se esvazia nas pessoas que estão usando ela, que somos nós, os donos. Então, quando você vai, apresenta, porque você avaliou um passado, passado representa muito o coelho, tal, todo um significado. E esse coelho que representa para a sua empresa, que são os princípios básicos que nós já falamos aqui, que é a rapidez, a entrega humanizada, atender direito sinistro. O coelho faz parte dessas entregas nossas, então tudo se encaixou. Mas isso não é fácil você fazer, principalmente nós que nós vivemos do seguro ou qualquer outra atividade. Por isso que existe uma agência para mostrar, pode ser que ele não acertasse, mas nessa ele bateu 10, acertou em cima, porque nós todos, não é? A construção não é, tem que ser e a verdade nós olhamos, gostamos, passamos para a nossa equipe, que isso é importante, Sim. né? Dessa validação e sentimento para que, esse símbolo se torne as entregas do dia a dia da empresa. E foi o que aconteceu. Se absorveu tanto, tanto, que hoje a gente põe no peito e fala assim: "Vem comigo, vamos entregar o mais rápido possível, com a melhor qualidade e humanizado". É isso, parabéns para você. Então, você falou que não ia usar palavras, não ia usar branding, etcétera, mas o que você fez foi 100% branding. Percepção. Sentimento, percepção, o que influenciou, aonde tá, a cultura. Então foi 100%. É que a gente, por exemplo, só criaria o logo, mas não é só isso, gente. Tem o significado, a simbologia, a paleta,
que você inclui no DNA da empresa, A né, construção, né, a total da continuidade, empresa. né. Então, após a Ó, criação do logo, teve um vídeo explicando tudo isso, que é importante para o público, essa mudança, né. e ajustou também, porque agora tudo a gente vai em ondas, né, aí entrou uma nova onda que a gente tá vendo aí nas redes sociais, que toda empresa precisa do seu mascote, agora tá saindo isso. É. E com todo respeito, nós estamos na frente, que nós já temos o nosso mascote, respeita os O Lavê e a Luma, né. tem o Lavi e a Luma. Antes de ter esse boom que nós temos que ter um mascote que representa, traz conexão, blá-blá-blá-blá, nós já saímos na frente. Mas ideia não é sair na frente, é sempre estar antenados, Tá no vagão, entregando Tá no vagão, ter os comprado o ticket. tá no vagão, sensacional. Gente, que Deixar legal, né. eu achei animal, assim, eu gostei muito da história, pude conhecer mais vocês, né, acho que isso não tem o que pague, assim, é muito legal. Agradeço de novo vocês terem vindo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, bem Mensagem final. uma mensagem final, assim, Então, pra quem tá vendo a gente. Pode escolher se que vocês querem falar sobre empreender, vocês querem falar sobre como trabalhar junto, um casal. Fala um de cada. deu uma para enforcar o pescocinho dela. Tá... Né, Não, vocês podem então escolher. começa. Pode ser você. Eu? É. Bom, então, primeiro agradecer a vocês, essa iniciativa é importante, porque quando nós fazemos isso, muitos podem até, pô, fizeram isso para desenvolver a sua empresa, também, também para desenvolver a nossa empresa, mas no nosso fundo, no nosso coração, é levar para vocês alguns sentimentos, algumas sementes, para que a gente consiga criar pessoas boas, Sim. empreendedoras e o melhor, de novo, eu não consigo tirar essa palavra do meu coração, amor. Amor entre as pessoas que está faltando um pouco. Então, nossa reunião foi muito gostosa, foi porque existiu tudo isso que eu coloquei agora. Que Deus abençoe todos nós e vamos em frente aí. Não, a mensagem, o recado que eu tenho para deixar é que é assim, se fala muito em propósito, né, e o propósito você não nasce com ele, você às vezes descobre ele no decorrer do tempo. E o propósito ele, no meu ver, o meu ponto de vista, ele não é sobre eu ficar rica, é sobre você transformar pessoas, que aí vai ter a consequência do seu processo. Então ele é descoberto, mas faça tudo buscando esse processo de propósito. E quando você tem propósito na vida, ele é direcionado e automaticamente, eh, toda a consequência ela é um resultado bom. Então as pessoas ouvem falar sobre propósito, prosperidade, e às vezes se perde. Fala: "Qual é o meu?", né. É igual o dom, Eu não tenho. qual dom eu tenho, né, às vezes fica fazendo teste para saber qual é o dom. Então assim, o propósito vai com calma, ele vem aos poucos e toma seu lugar, seu espaço, você só precisa estar em busca, estar sempre alerta. Sabe aquela história da Bíblia que fala das vir da tá lá com azeite, né, Verdade, os 10 Não sabe a hora que chega, né. Posso aí roubar? acaba estando na frente quando acontece, igual umas coisas. Você está sempre preparado, alerta, com azeite. É isso. Vou roubar de novo a palavra que Por eu favor. poderia deixar de escapar. Se nós estamos aqui, é que nós temos uma equipe muito para trazer essa tranquilidade. Então também, a Lar Corretora é o que é pelos seus colaboradores que estão lá. Nós temos uma equipe de frente, temos vários, mas temos eu tenho que citar 3, que são os 3 que estão mais antigos com a gente, que é a Márcia, o Rafael e a Dani, que é aquela equipe de frente, um tem 20, outro 23, outro 25 anos, ninguém fica tanto tempo se não há uma conexão. Verdade. Então, agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas. Animal, sensacional. Mas, na verdade, não dá para deixar só assim, porque ele falou só de 3. É que eu perdi a voz e Imaginei. e os outros. Quando o Luiz cita esses 3, inclusive eles vivenciaram comigo o diagnóstico, onde eu tive que me ausentar e nós juntamos 2 unidades em uma, e numa situação que a gente não podia ter nem como pôr as mesas ali. Então eles foram o layout, eles foram o arquiteto, eles foram o caminhão de mudança.
nos próprios carros, tudo juntar ali e passar ali durante todo o meu tratamento. Viraram à noite montando a corretora. Coisas assim, dormiram em casa, sabe, vestiram minha roupa, coisas assim que não dá para descrever. E às vezes as pessoas até têm muito hoje aqui informação, a pessoa que está muito tempo na empresa, a ideia tradicional, não aceita os novos, não aceita a modernidade. Gente, saiba juntar, saiba juntar. Sim. Eu não tenho as palavras agora porque eu estou emocionada, mas acho que vou acabar passando o que eu quero. Dá para juntar, é igual a nova geração, que as pessoas falam que não dá, que tem que juntar, gente. Nós precisamos nos conectar com a de 65 e com o de 18. Aqui a gente faz isso. Salário da corretora é Inclusão. esse misto, né? É o que o Luiz falou, ele citou esses 3 porque tá com a gente desde o início, mas o a equipe como um todo, tenta trazer o nosso DNA, a nossa digital, nós O Léo que está aqui conosco, aqueles bastidores também, ele começou. Fala um oi aí, Léo. Ó, é aí que entra, por isso que eu quis falar, porque entra o propósito. Verdade. Então o propósito não é Que gira em torno das pessoas. que você transforme a vida dessas pessoas, porque o que aconteceu quando aconteceu às vezes no passado, pandemia, antes da pandemia também, o primeiro contratado que a gente teve, para falar assim, bem entendível, quando a gente contratou, eu e ele falamos assim: "Caraca, a gente está responsável por uma família", Eu tenho esse pensamento. né. É sobre isso. Na pandemia, nós 2 lá, nós 2 sozinhos. "Lourdes, nós não vamos mandar ninguém embora. Fulano tem filho, fulano o marido não é CLT, fulano", a gente pensou em cada um, mas adiantou só pensar? Não, numa reunião a gente expôs isso para eles, nós não vamos mandar ninguém embora. Vamos fazer a entrega dentro do que está rolando, tá bom no Vida, por causa da Covid, estão fazendo Vida, Saúde, vamos trabalhar, não vamos perder, nós estamos perdendo alguns seguros, mas tudo bem, é porque o André vendeu o carro porque foi morar com a Evelyn, que era um namoro e cada um vendeu o apartamento e foi morar no mesmo, teve perda de seguro desse tipo, teve falência e tudo, mas nós tivemos ali a receita e falamos: "Não vamos mandar ninguém embora". Então é sobre isso, não adianta eu e o Luiz querermos ter sucesso, prosperidade, sem querer que a equipe cresça junto, Verdade. ajudando eles, numa formação, numa graduação, numa conquista. Então a gente quer crescer junto. É difícil passar isso porque é lento. É devagar. Então, às vezes, não é nem nova geração, mas uma cabeça devido à cultura, outra quer isso rápido, e não é rápido. É demorado, é anos. E Verdade. às vezes a pessoa não sabe esperar e muda de emprego, tudo bem. Mas se souber esperar, nós estamos nesse barco. E transformação de pessoas. É nós e a equipe. Legal, Legal. legal. Acho que é isso, né? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário sobre o que vocês acharam. Vamos fazer um outro episódio, eu e Lourdes, para falar aí com a mulherada, com o empreendedorismo feminino, empoderamento, os desafios do dia a E dia. vou fazer um com o Luiz pra falar com a mulherada também, então. Tinha, né? Tinha. Mas de antemão, obrigado por ter vindo. Foi um prazer, bate-papo legal. Eu falei pra eles, eu não vou mandar roteiro. Eu fiz 10 perguntas, acho que eu usei uma. Foi muito natural, foi gostoso. E se eu tirei vários insights, vocês também. Tenho certeza que tirou bastante aí. Obrigada. vamos encerrar ali, ó. Ah, no mesmo jeito? Então vai. Aqui, à direita. Então vamos. Vamos junto. Vamos. 1, 2, 3. Vamos junto. Vamos no. Tamo junto. Então acabou aqui mais um Papo Animal. Tamo junto. Bora pro próximo episódio. A gente se vê lá. Tchau, tchau.